Eles não usam papel comum. Não trabalham com gráficas normais. E a segurança desse processo é tão extrema que até os próprios funcionários são monitorados como suspeitos. A maior potência do mundo imprime o próprio dinheiro, mas o que acontece por trás dessas portas trancadas é um segredo que poucos conhecem. O dólar que você vê circulando por aí carrega uma história cheia de códigos ocultos, tecnologias invisíveis e decisões que impactam o planeta inteiro. E o mais estranho, ele é impresso em silêncio, todos os dias, mesmo quando o país está em dívida trilionária. O que garante o valor desse papel? Quem define quanto dele deve existir? E por que o dólar, entre todas as moedas, se tornou a mais poderosa? Nada disso é por acaso, e há um sistema inteligente, calculado, e muitas vezes silencioso, que construiu essa hegemonia. Mas antes de entender como esse processo acontece, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você precisa voltar um pouco no tempo e descobrir por que o dólar é tão importante para o mundo inteiro. O dólar americano é, hoje, mais do que uma moeda. Ele é uma ferramenta de influência global. Mas isso não foi sempre assim. Durante o século XIX, os Estados Unidos ainda estavam consolidando sua identidade monetária, usando diferentes tipos de notas e até cédulas emitidas por bancos privados. Foi só após o colapso financeiro de 1907 que se criou o Federal Reserve, o banco central do país. Mas o grande salto veio em 1944, quando, com o mundo abalado pela Segunda Guerra Mundial, as principais economias se reuniram em Bretton Woods, e decidiram que o dólar seria a moeda de referência global, atrelado ao ouro. Isso deu aos Estados Unidos um poder gigantesco e imprimir a moeda que o mundo inteiro aceitaria. Mesmo quando, em 1971, o dólar deixou de ser atrelado ao ouro, sua dominância se manteve, impulsionada pela força militar, tecnológica e econômica dos Estados Unidos. Mais de 60% das reservas cambiais globais hoje estão em dólares. Isso significa que, direta ou indiretamente, quase todos os países do planeta dependem dele. Mas você já parou para pensar quem realmente coloca esse dinheiro nas ruas? Ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro físico é aquele que você pode pegar na mão, guardar na carteira ou esconder no colchão e não é impresso pelo Federal Reserve. Na verdade, o Fed apenas autoriza a produção com base em necessidades econômicas. Quem literalmente imprime as notas é uma entidade quase invisível para o público, o Bureau of Engraving and Printing, ou simplesmente BEP. Essa instituição, que pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é responsável por transformar ordens do Fed em folhas de dinheiro real. Eles operam com níveis de segurança semelhantes aos de uma base militar, com câmeras em todos os ângulos, funcionários constantemente vigiados e um sistema de rastreio que acompanha cada centímetro do processo. Mas o mais curioso é que, mesmo com todo esse controle, o BEP não decide absolutamente nada sobre quanto dinheiro será criado. Ele apenas executa todo o plano de expansão monetária, quanto imprimir, quando lançar e por qual motivo, e vem do Federal Reserve. E tudo isso precisa ser milimetricamente calculado, porque uma pequena mudança pode causar inflação ou desestabilizar mercados inteiros. Só que o processo de transformar essa decisão em notas reais começa com algo que você provavelmente nunca imaginou, uma folha de dinheiro que não é feita de papel comum. Diferente do que muitos acreditam, o dólar não é feito de papel comum. Ele não sai de uma gráfica tradicional nem usa materiais que você encontraria em qualquer papelaria. O material usado na fabricação das notas é uma mistura cuidadosamente equilibrada de 75% de algodão e 25% de linho, o que dá à cédula uma resistência incomum e uma textura única. É por isso que o dólar não rasga com facilidade, suporta ser molhado e tem aquela firmeza característica ao toque. Além disso, o papel do dólar contém fibras de segurança embutidas durante sua fabricação, que já são parte do plano anti-falsificação desde o início do processo. Não é à toa que apenas uma fábrica no mundo é autorizada a produzir esse material, a Crane Currency, localizada em Massachusetts, com mais de 2 séculos de história.
Cada remessa de papel moeda é enviada em condições altamente controladas para as unidades do BEP, onde começa a mágica da impressão. Mas não adianta ter uma base resistente se ela não for protegida por camadas tecnológicas. E é exatamente nesse ponto que a engenharia secreta por trás do design das notas começa a revelar seus truques mais sofisticados. Cada nota de dólar é como um enigma visual. Um projeto de engenharia gráfica e química criado não apenas para ser bonito, mas para ser praticamente impossível de copiar. Entre as medidas de segurança mais notáveis estão os fios de segurança invisíveis, que só aparecem sob luz ultravioleta, as microimpressões, que só podem ser vistas com lupa, e a tinta que muda de cor, que reage conforme o ângulo de visão. Além disso, cada valor de nota tem elementos distintos, e o fio de segurança da nota de $100, por exemplo, contém microtextos e hologramas que se movem quando a nota é inclinada. A impressão é feita em diversas etapas, com camadas sobrepostas que incluem tipografia, offset e entintamento especial. E, ainda assim, o nível de controle não para por aí. Cada nota possui 2 números de série únicos, e qualquer inconsistência, mesmo que mínima, pode invalidar a cédula. Mas para que todos esses elementos sejam aplicados com precisão, é preciso um maquinário de altíssima complexidade, operado em ambientes que mais parecem uma mistura de laboratório com uma fortaleza. Ao entrar em uma das instalações do Bureau of Engraving and Printing, como a de Washington DC ou Fort Worth, no Texas, a sensação é a de estar num centro de comando ultra-secreto. Ali, toneladas de papel moeda são recebidas em rolos pesados e cortados com precisão milimétrica. O processo começa com a impressão em offset, que aplica as cores de fundo e os padrões de segurança. Em seguida, vem a intaglio, uma técnica em que a tinta é literalmente pressionada no papel, criando aquela sensação de relevo nas figuras. Depois, os números de série e os selos do tesouro são aplicados com tintas magnéticas. Cada lote é monitorado por sensores e sistemas automatizados que fazem inspeções em tempo real. Se uma nota sai com falha, ela é separada instantaneamente. No fim do processo, as cédulas são cortadas, empilhadas e embaladas em pacotes selados, em tudo sob vigilância armada e câmeras 24 horas. Mas nem todo o dinheiro impresso chega às ruas. Parte dele é rejeitado. E o destino dessas notas defeituosas guarda um detalhe curioso. Erros podem acontecer, mesmo com máquinas de alta precisão. Uma pequena falha no alinhamento, uma mancha de tinta ou um problema no número de série é suficiente para desqualificar uma nota. Essas cédulas são imediatamente separadas e encaminhadas para processos de destruição controlada, que envolvem trituração e incineração em áreas restritas. Nada escapa. Tudo é pesado, documentado e monitorado para garantir que nenhuma nota com erro possa ser desviada ou reaproveitada. Em casos raros, algumas dessas notas defeituosas escapam para o público e, ironicamente, podem valer muito mais do que seu valor nominal, virando item de colecionador. Mas em geral, a maioria nunca vê a luz do dia. Agora, o que define quantas dessas notas são impressas? Quem decide quanto dinheiro precisa existir na economia americana? E com base em que essas decisões são tomadas? O Bureau apenas executa a ordem. A decisão sobre quanto dinheiro físico será impresso vem do Federal Reserve, com base em uma análise profunda do comportamento econômico dos Estados Unidos. O Fed avalia indicadores como inflação, crescimento do PIB, taxa de desemprego, nível de consumo e liquidez bancária. Quando há necessidade de mais papel moeda, e seja para substituir cédulas antigas ou responder a um aumento na demanda, o Federal Reserve envia uma solicitação formal ao Tesouro, que por sua vez aciona o BEP para a produção. O mais curioso é que a maior parte do dinheiro em circulação hoje não é física. O que está impresso representa menos de 10% do total de dólares existentes. O resto, só existe dentro de computadores. No mundo moderno, o dinheiro deixou de ser palpável. Apenas uma pequena fração do total de dólares está, de fato, em forma de cédulas. O restante vive como dígitos em contas bancárias, reservas virtuais e ativos eletrônicos. Essa forma de dinheiro invisível é criada quando o Federal Reserve injeta liquidez no sistema, comprando títulos do governo, liberando crédito ou socorrendo bancos. Com um clique,
bilhões de dólares aparecem nas contas, sem que nenhuma nota precise ser impressa. É um sistema baseado inteiramente na confiança, na regulação digital e na autoridade de quem controla a emissão. Isso levanta uma questão inquietante e até onde o governo pode ir na criação de dinheiro sem causar colapso. Na prática, o Federal Reserve pode criar dinheiro simplesmente expandindo o balanço de ativos. Não é mágica, nem é matemática econômica. Quando o Fed compra títulos do Tesouro, ele aumenta a base monetária sem que novas cédulas precisem ser impressas. Esse dinheiro entra no sistema bancário e se multiplica por meio do crédito. O problema é que essa expansão, se feita de forma irresponsável, pode gerar inflação, bolhas financeiras e perda de valor da moeda. Mas os Estados Unidos conseguem fazer isso com mais liberdade do que outros países. E isso levanta uma outra pergunta que desconcerta economistas ao redor do mundo: por que os Estados Unidos podem imprimir trilhões e o dólar continua forte? A resposta está em um tripé poderoso: confiança internacional, hegemonia militar e dependência global do dólar. Como o dólar é a moeda de reserva mundial, usado para transações internacionais e comércio de commodities como petróleo e ouro, há uma demanda constante por ele. Isso dá aos Estados Unidos a liberdade de emitir moeda sem perder credibilidade, ao contrário de países menores que sofreriam inflação severa ao tentar o mesmo. Além disso, os Estados Unidos podem exportar sua inflação, pois grande parte do dólar impresso acaba ficando fora do país, circulando em economias estrangeiras. Essa posição dominante cria um paradoxo: quanto mais o mundo precisa do dólar, mais os Estados Unidos podem imprimir sem consequências imediatas. Mas o que aconteceria se, de repente, outros países começassem a rejeitar o dólar como moeda padrão? Se o dólar perder sua posição de moeda global, toda essa estrutura pode desmoronar, e o impacto disso não seria sentido apenas nos bancos ou nas bolsas de valores, mas no preço da comida, da gasolina e da tecnologia em todo o planeta. A máquina que imprime o dólar, hoje protegida por muros, câmeras e segredos, pode acabar se tornando irrelevante diante de uma nova realidade financeira. Mas o que viria no lugar dele? Será que o mundo está mesmo pronto para uma nova moeda dominante? Ou estamos prestes a testemunhar o início do fim de uma era que começou com tinta, papel e promessas de confiança? Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto? Conte para mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.